Perícia documentoscópica é a área da perícia ou da criminalística responsável pelos exames de documentos. Normalmente, os documentos chegam para a perícia após uma apreensão por parte da equipe de investigação. Ela pode ocorrer pelo fornecimento espontâneo de um órgão público, por exemplo, como pode ser através de uma busca e apreensão na casa de algum suspeito. Esse documento, após apreendido, ele é parte integrante do inquérito policial e, em seguida, é encaminhado para a perícia para que seja feito os exames quanto à autenticidade, se existe alguma fraude, alguma adulteração em determinado documento. Não existe um equipamento para autenticação. Existem equipamentos para melhoria ótica do documento. Por exemplo, microscópios, lupas, equipamentos espectrais e outros que auxiliam o perito na sua convicção com relação à autenticidade ou não de determinado documento. Neste caso, o perito ele tenta buscar todos os elementos possíveis, né, na análise dos manuscritos, e se ele não tiver uma convicção, né, de que a conclusão dele pode ser chegada, ele faz relatar no próprio laudo, né, de que não tem elementos suficientes para chegar ou uma autenticidade ou não. Olha, tem que ver caso a caso, né? Como te falei, existem equipamentos que podem ajudar nessa recuperação das imagens anteriores dessa nota fiscal, mas em alguns casos as limitações do próprio tempo às vezes impossibilita uma determinação, né, do que tinha anteriormente ali. Normalmente, nota fiscal não se apaga assim com facilidade. A gente vê alguns cupons fiscais com essas impressoras térmicas, essas sim, com o tempo, elas acabam perdendo a imagem assim. Então, em alguns casos é possível a recuperação, em outros não. É difícil precisar, né? Isso vai de caso a caso, né? E depende também dos equipamentos disponíveis. Na Polícia Federal, nós temos um padrão de equipamento no Brasil inteiro, então todos os setores técnicos científicos têm equipamentos de última geração, mas nem toda a área de perícia, aí, nas perícias estaduais, tem disponíveis esse tipo de equipamento. Não dentro da perícia, né? Então, tem alguns setores da Polícia Federal na área de investigação que eles, por si só, eles fazem alguma análise prévia de investigações que eles já têm. Em alguns casos, eles vão coletando informações que levam a um determinado suspeito. Então, eles podem fazer vamos dizer, esse banco de dados de pessoas que já têm inquérito respondendo ou que já foram condenadas por algum tipo de falsificação. Exatamente. A parte de cédulas também, né, os falsários de cédula de dinheiro, também segue esse mesmo princípio, né? Então, às vezes as características gráficas de uma determinada impressão de cédula, se é offset, se é laser, ou jato de tinta, ou as suas próprias características, isso pode levar a um determinado falsário, né? Por exemplo, número de série repetido, né? Então, quando se faz em offset, não é possível você ficar alterando a cada cédula impressa o número de série. Então, ele imprime várias cédulas com o mesmo número. Então, nesse ponto, vão ter várias cédulas iguais e que se pode chegar à conclusão que foi o mesmo falsário que as produziu. Isso a equipe de investigação que faz a busca e apreensão, que coleta o material ali, inclusive documentos, equipamentos, computadores. Isso depois é formalizado pelo escrivão e pelo delegado, e em seguida ele encaminha para a perícia para fazer a perícia em si, os exames periciais, para verificar se são documentos autênticos, se há alguma adulteração em determinado documento de relevância para a investigação. Olha, nós temos a principal, que vamos dizer assim, tem mais casos, é a grafoscopia, que são exames nos manuscritos, né? Quer seja assinaturas ou rubricas, quer seja em manuscritos de textos, né, para você comparar com o da pessoa que deveria assinar ou com alguns suspeitos para identificar se foi a partir dele que foram gerados aqueles documentos. Existem também as perícias mecanográficas. Então, uma determinada impressão, se houve adulteração a determinada impressão, se a impressão é laser, se é offset, se é jato de tinta, então é possível a gente identificar também, fazer um tipo de exame nesse sentido. Até mesmo carimbos também é enquadrado na mecanografia. Comparar carimbos para ver se são os mesmos que tem no documento
e um documento questionado. Não, a gente tem participado, inclusive essa semana nós temos peritos participando do encontro anual de ciências forenses, né, está sendo no Canadá, justamente para tentar manter um intercâmbio aí, técnico e científico com peritos de outros países, né. Então, a Associação dos Peritos e os peritos da Polícia Federal participam periodicamente, né, não digo todos, mas grande parte deles, desses eventos internacionais justamente para tentar manter o mesmo nível técnico de peritos de países de primeiro mundo. Pode ser tanto de eventos como esse que eu acabei de falar, né, de um evento de apresentações, um evento técnico-científico, como pode ser através também de investigações, né. A Interpol, ela pode fazer essa ponte entre a perícia do Brasil com de outros países, isso é possível. Embora, por exemplo, em questão de passaporte, então se você apreende no Brasil um passaporte de um outro país e nós não temos os padrões ou as informações relativas àquele passaporte, aí, então a Interpol pode fazer esse intercâmbio de informações com aquele país para que forneça os dados que os peritos precisam para fazer um exame mais preciso. Nós temos aqui um caso muito emblemático aqui no DF, que foi a prisão do ex-governador Arruda, né, que tiveram algumas perícias bastante relevantes e que redundaram na prisão do governador. Esse é um livro geral, não só de documentoscopia, mas ele fala sobre local de crime, sobre perícias químicas, perícias de DNA, diversos outros tipos de perícia, né? Os autores, inclusive, são peritos da Polícia Federal, mas existem outros livros de peritos das polícias civis, que também, ou mesmo peritos judiciais, que podem fazer esse tipo de trabalho, né? Então a gente está no âmbito mais criminal, né, que envolve crimes, mas também tem a perícia judicial, no âmbito civil, ou no âmbito trabalhista, né, eleitoral. Então tem outras áreas de perícia também que podem elaborar livros como esses aí. Quando a pessoa ela faz um manuscrito, né, ela deixa características que ela aprendeu ao longo da vida ali. Então, ainda que ela esteja sob pressão, esteja nervosa, ela pode até dar uma diferença em alguns aspectos, mas em outras características ela se mantém porque ela aprendeu, o cérebro dela comanda aquela escrita daquela forma. Então, como eu falei, é caso a caso. O perito tem que analisar e verificar se existem convergências suficientes que levem à conclusão se partiu ou não daquela pessoa. É possível, mas tem que ver caso a caso. DOC varia muito, porque às vezes a pessoa é um químico, por exemplo, eu sou economista, mas eu fiz muito exame de DOC. Então tem às vezes químico que vai para documentoscopia, porque eu não tenho uma faculdade de documentoscopia. Você aprende na academia e aí depois você acaba desenvolvendo, com a experiência dos colegas, você vai para esse ramo aí. Mas quando eu entrei, mas faz muito tempo, 40% dos nossos laudos, há 20 anos atrás, eram de documentoscopia, 40%. Nossa, bastante. Hoje já caiu muito isso aí. E eu acredito que esteja na faixa de 15% a 20% dos exames da Polícia Federal ainda são de documentoscopia. Teve, mas é porque está crescendo muito de informática, né, e diminuindo de documentos, né. Antes você tinha muitos exames de falsificação de cheques, hoje praticamente você não usa mais cheques. Hoje os contratos são assinados eletronicamente, né? Então a tendência é diminuir os exames de documentoscopia e aumentar os de informática. Sim, aí já é um outro ramo, que são os peritos de informática, que envolve assinaturas digitais, você identificar o perito, identificar o suspeito via rede, entendeu? Via internet, ou aprendendo no computador, você verificar se aquela fraude foi feita naquele computador. Nós já temos tecnologia para isso. Aliás, o pessoal da área de informática é muito bom nessa área e não deixa de dever nada a país nenhum do mundo, pessoal, esse tipo de exame.